Hello, babies! Cara, eu resolvi gravar esse segundo vídeo. Eu acabei até mudando o tema. Eu queria falar um pouco sobre o Uber aqui em Curitiba. Mas a pornô chanchada no domingo foi tão tensa, mas tão tensa, mas tão tensa, meu amor, que eu resolvi falar um pouquinho de pornô chanchada brasileira. Os nossos queridos e excelentíssimos senhores deputados, pessoas maravilhosas, dotadas de um grande coração e um amor à pátria inacreditável. Olha, aquelas bichas amam o Brasil. Porque pelo que eles falaram no momento de votação, que devia ser de 10 segundos, do tipo, eu voto sim, eu voto não, ficou a verdadeira festa da mãe Joana. E teve até deputada dando como exemplo o seu marido que foi preso na segunda-feira. Com a mais linda do mundo para deputada que chega lá e fala: um exemplo para a nação é o meu marido que é prefeito de tal lugar. Na segunda, o colega estava sendo preso pela PF porque ele estava sendo acusado de... Na cidade dele, eles tinham um hospital e ele estava sendo acusado de sucatear os hospitais públicos para que o hospital privado da família dele conseguisse mais clientes. É uma coisa muito bonita, muito linda, muito ética. Assim, clássico dos políticos brasileiros. Tirando esse episódio da pornô chanchada, a gente teve um caso de amor entre o Jean e o Bolsonaro. Que, na minha opinião, a gente ainda vai descobrir algum vídeo deles se comendo em algum momento, porque puta que pariu, eles se amam. Aquilo é amor não resolvido. Cara, os eleitores do Jean existem porque existe o Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro existem porque existem o Jean. Eles se pegam, eles se matam o tempo todo ali, mas sempre que o Bolsonaro diz algum absurdo real que sai daquela cabeça dele, o Jean responde e por consequência a gente tem toda uma mobilização da comunidade LGBT em apoio ao Jean e contra o Bolsonaro. Quando o Jean Williams fala alguma coisa, o Bolsonaro responde. E a gente tem uma mobilização da parcela conservadora da sociedade também respondendo. Então é um caso de amor e ódio ali, na minha opinião, eles devem se comer bonito em algum momento dentro daquela Câmara de Deputados. Que puta que pariu. Tenha paciência com esses dois. Daí o Bolsonaro vai, no momento de votar, e me louva um torturador do período da ditadura. A ditadura pode ter sido maravilhosa para o Bolsonaro e para a família dele, como também foi maravilhosa para diversas pessoas que conseguiram rentabilizar com a ditadura, né? Porque, sejamos sinceros, nós conhecemos algumas boas empresas que são até hoje no Brasil que ganham uma boa graninha com a ditadura. Além disso, o Pateta, o ato dele louvar um torturador, na minha opinião, é uma afronta a todo e qualquer brasileiro. Ele justifica atos de tortura contra qualquer indivíduo. Então, senhor pai, senhora mãe, em algum momento seu filho pode fazer uma grande burrada na vida e, cara, seria legal perante aos olhos do Bolsonaro que ele fosse torturado por ser um filho da puta. Né? É a vida. Seu filho pode ser o próximo. Além disso, a gente teve a resposta do Jean William ao Bolsonaro, que foi cuspir na cara dele. Vou ser bem sincero, assim, de coração. Não que eu me importe de fato em alguém cuspir na cara do Bolsonaro. O Bolsonaro é um belo de um senhor, né? Uma pessoa, assim, fora de série, pra não dizer outra coisa. Mas ainda assim, é uma puta falta de decoro dos dois lados. O Bolsonaro e o Jean, e na minha opinião, os dois deveriam ser caçados. Os dois não teriam que estar lá representando ninguém. O Bolsonaro, por causa das suas ideias retrógradas e pelo absurdo de me louvar um torturador, e o Jean Williams por fazer ceninha e por cuspir na cara de um outro deputado. Galera, tipo, aquilo seria a casa do povo. Muitas aspas o povo. E a gente tem esse episódio 2, a pornô chanchada. Cara, não rola. Puta que pariu. E o que me entristece bastante é que a gente tem aquelas pessoas representam parcelas da população brasileira.
Cara, você para e pensa, para e põe a mão na consciência. Esses indivíduos representam grupos sociais existentes no Brasil. Isso me assusta, porque se esses grupos sociais louvam esse tipo de comportamento, tanto de um lado quanto do outro, imagina o que eles fariam, o que eles fazem, como eles agem em grupos de discordância. Pô, não dá, é inaceitável esse tipo de comportamento vindo de dois excelentíssimos senhores deputados. Para não dizer o nome que eu tenho vontade de dizer a eles. Daí falando da tia Dilma. Cara, sério, na minha opinião, o papel da Dilma é só para queimar o capital político próprio dela. Na minha opinião, a primeira eleição dela foi muito bem planejada para que ela segurasse a bucha de canhão que foi desenhado durante o governo Lula. Cara, não tem como a gente dizer que não houve avanços durante o período em que o Lula estava na presidência. A gente teve diversos avanços, a gente passou a ter acessibilidade que antes a gente não tinha. Cara, eu tô com 24 anos, eu tô na minha faculdade, eu estou na faculdade que eu quero, através do FIES. Mas isso ainda assim não é o suficiente para que eu defenda esse governo, como por exemplo pede a UNE, que deveria representar os alunos das instituições de ensino. E ainda assim, eu consigo olhar para o que está acontecendo, eu mesmo usufruindo de um dos programas sociais hoje que o governo implantou, eu não deixo de olhar com olhos de crítica para a forma como foi feito. Torrar todo o caixa que a União tinha para conseguir viabilizar projeto, para conseguir viabilizar os PACs, para conseguir viabilizar os programas sociais de uma forma ininterrupta, como se o caixa fosse, se a grana do caixa fosse sem fim, tipo, legal, o dinheiro do Brasil dura para sempre, lelelelele. Pô, tenso. E foi o que foi feito, foi o que aconteceu. E na minha opinião, quando o Lula indicou a Dilma para concorrer e fez toda aquela campanha, todo aquele trabalho, foi pra falar, tipo, colega, tu vai segurar a bucha de canhão. Eu vou queimar o teu capital político, mas não vou queimar o meu. Tipo, eu vou fazer o possível para sair com a cara de bom moço no processo. E se não fosse o que aconteceu de a investigação bater na porta do Lula, como foi brigada depois de tudo mais, eu duvido que ele apareceria em público ou em rede nacional em algum momento, de fato apoiando a Dilma publicamente. Tipo, ele não ia queimar o capital político dele dessa forma. Ele só apareceu porque o dele estava na reta. Vamos falar um pouco do senhor Eduardo Cunha, o nosso tio Cunha do coração. O Cunha, da mesma forma que o Bolsonaro, representa uma parcela conservadora da população. O ponto é que o Cunha tem também embasamento na bancada evangélica. Não podemos esquecer do projeto de lei do Cunha que queria proibir a pílula do dia seguinte. Então, a gente já conhece o perfil da pessoa a partir daí. E o Cunha, em parceria com a Câmara de Deputados, tornou inviável a governabilidade de um governo que já estava extremamente num estado extremamente delicado. Contribuiu só para a derrocada do governo que ele mesmo plantou. O ponto disso. Durante aqueles períodos que a gente estava com o Cunha antagonizando a Dilma e o governo em tudo, quem saiu perdendo foi os brasileiros. Esse cenário de instabilidade política só serviu ainda mais para espantar e assustar investidor de não chegar nem perto de colocar grana no Brasil. Daí, com o desenvolvimento da Lava Jato e com boa parte dos deputados sendo citados na Lava Jato como sendo corresponsáveis pela destruição da principal empresa estatal que a gente tinha no Brasil, eles têm a pachorra de se reunir todo o grupo e me votar um impeachment da presidente. Na minha opinião, além da presidente, todo aquele povo tinha que ser impeachmentado. A começar pelo Temer e descer pelo Eduardo Cunha, a passar por Renan Calheiros e limpar tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado. Porque vamos ser sinceros, não tem
praticamente ninguém que se salva lá dentro. Foram mais, acho que, de 150 deputados citados na Lava Jato. Fora outros casos de corrupção que não ganharam mídia e não têm a mesma visibilidade que a Lava Jato tem. Então, eu acho um ato imoral o que os excelentíssimos senhores deputados têm a pachorra de ir lá votar e falar: pelo Brasil, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu periquito, eu voto sim. Tipo, porra, mano. Não força a barra, não fode. E foi exatamente o que esses babaca fizeram. E novamente, eles representam a parcelas da população. Teve o meu primeiro vídeo do canal, eu vou deixar ele disponibilizado no finalzinho para vocês darem uma olhada. Eu falei exatamente sobre esses aspectos de liderança e pontes de empatia, de como as pessoas se conectam e como essas conexões com os líderes acontecem e como eles nos representam, o porquê que nós optamos por esses líderes para nos representar. E exatamente por isso, porque nós encontramos elementos comuns com essas pessoas e por consequência nós votamos. Então sim, a Câmara de Deputados, o Senado, é uma representação nua, crua e bruta de qual é o modelo mental da população brasileira. E isso não é apenas na esfera federal. Se a gente pegar uma Câmara de Vereadores, aqui em Curitiba, sempre que é possível eu acompanho a votação. É a mesma putaria. Só mudou a escala. Os vereadores de qualquer cidade se portam tal qual forma que os senhores deputados se portam nas suas respectivas casas. Um bando de vagal que malemar aparece para trabalhar, que ganham bem pra caramba, que é o suado dinheirinho do contribuinte que é arrancado dele para poder ficar financiando os belíssimos senhores e as belíssimas senhoras. E qual que é o retorno que a gente tem disso? Porra nenhuma. Não importa se isso é na esfera federal, não importa se é na esfera estadual e não importa se é na esfera municipal. Eles se comportam da mesma forma. Se você não acredita, dá um pulo na Câmara de Vereadores da tua cidade. Acompanhe algumas votações que são feitas nas câmaras de vereadores das cidades. E depois liga na TV Senado e vê se tem alguma diferença. Não tem, é igualzinho. Daí, para finalizar esse vídeo, o meu namorado fez um post que eu achei incrível e eu vou compartilhar ele com vocês. Quer ver? Ele fala também sobre essa questão do Senado político. Uma presidente que mentiu à nação durante as eleições. Ganhou jogando as contas do país em um buraco. O partido dela atolado em corrupção e viciado em poder. Um ex-presidente fugindo para a saia do forro privilegiado quando as investigações mostram que ele também foi beneficiado da corrupção no seu partido. Uma base do governo vendida e igualmente corrupta. Uma oposição imoral no qual não é possível apoiar e nem se mostra como alternativa ao governo atual. Figuras detestáveis no Congresso. Entre eles, um apoiador de um torturador, um que gospe na cara dos outros e muitos outros que falam em decadência, mas valem menos que um chiclete mascado. Essa é a política do Brasil. Talvez a nossa única salvação seja o Tiririca mesmo. Eu concordo em gênero, não me engano, por isso eu amo meu namorado, porque, puta que pariu, o Brasil tá virado na casa da mãe Joana, né? Então, meus amores, esse foi o segundo vídeo do canal. Eu tava muito puto, eu precisava conversar pôr isso pra fora, porque a verdadeira pornô chanchada que foi o domingo, e provavelmente a pornô chanchada que também vai ser no Senado, a votação do impeachment, que, na minha opinião, ridiculariza a população brasileira da forma como os deputados a conduziram. Para quem não tem entendido, eu não sou contra o impeachment, tá, meus amores? Eu realmente acredito que, na minha opinião, a tia Dilma já tinha que ter pedido para sair faz tempo, para poupar ela própria da humilhação que é ser chutada da presidência da República. Mas, enfim, ela quer continuar lutando,
digno dela, justo para ela que continue. Mas a forma como os senhores deputados levaram todo o processo do impeachment é vergonhoso. Por consequência, eu fiquei muito puto. E eu achei legal gravar esse vídeo. Então é isso, meus amores. Esse é o segundo vídeo do canal Quem Disse o Quê. Aqui no canto vai ter o primeiro vídeo do canal onde eu falei sobre a questão de liderança, sobre a questão de como a gente se conecta com os nossos líderes. O título do vídeo foi de Lula ao Bolsonaro, quem são seus líderes? Daqui do ladinho, é só clicar e assistam. Aqui embaixo também tem o botão de se inscrever no canal. Se você acha legal alguma coisa que eu digo, se você acha que tem algum sentido que te toque em algum momento, se inscreva. Se você achou muito massa alguma coisa que eu falei, compartilhe o vídeo. E cara, vai acompanhando que eu vou estar tentando postar vídeos semanais ou vídeos quinzenais para estar comentando algumas coisas. O próximo vídeo que eu vou falar vai ser sobre o Uber, porque aqui em Curitiba nós estamos vivendo um verdadeiro inferno por causa disso, por causa da incompetência dos nossos legisladores municipais, que são os nossos vereadores. Então é isso, pessoal. Beijinho e bye bye.